Muito bem. E aí, o que você tem que fazer? Por exemplo, você tem um projeto existente, né? Você tem uma construção existente, desculpa, uma edificação existente, como foi o caso que eu fiz nas salas de cinema, que eu mostro nas fotos do e-book. Primeira coisa que eu tive que fazer, e medir a sala. Treina laser, medir a altura da tela, comprimento da tela, a posição da tela, posição dos níveis, conferir nível de centímetros e milímetros, medir para saber os níveis e a posição da tela. Segundo passo, aí você quantificou e você vai colocar a pessoa de forma que ela enxergue a tela inteira. Então você vai encontrar no e-book essa foto que é parte de um projeto, ó, em que eu fui lá, medi a tela toda, medi a sala inteira e descobri que para a pessoa poder enxergar a tela inteira, ela deveria estar neste segundo nível aqui, né? Aí o terceiro passo porque o primeiro passo eu já falei, o primeiro passo é quantificação das poltronas. O segundo passo, garantir o ângulo visual vertical e horizontal de 30 graus para a pessoa na cadeira de rodas e 60 graus para as demais pessoas. Terceiro passo, levar esse espaço reservado, né, para a pessoa na cadeira de rodas nesse lugar, nesse nível, né? E aí você encontra aí uma foto, uma referência, ó, dessas rampas que eu precisei construir no interior da sala de cinema. E essas rampas têm qual função dentro desta sala? Exatamente posicionar a pessoa, o espaço da pessoa na cadeira de rodas na altura de forma que ela enxergue a tela inteira, né? Lembrando, se você tem um auditório que todas as pessoas, todas as cadeiras estão no plano, aí todas estão no plano, né? A pessoa na cadeira de rodas também vai estar no plano, mas ela também tem que enxergar a tela inteira, o palco inteiro, tá? Isso é muito importante. Quarto passo, reservar as poltronas para acompanhante. Por que eu falei sobre a junção dos espaços reservados, né? Porque eu falei, já vou falar sobre isso. Pelo seguinte, sempre ao lado de uma pessoa na cadeira de rodas, sempre ao lado de uma pessoa da poltrona da pessoa obesa, sempre ao lado da poltrona da pessoa com mobilidade reduzida, obrigatoriamente tem que ter no mínimo uma poltrona para acompanhante. Então é como se fosse assim, ó. Espaço da pessoa na cadeira de rodas, poltrona do acompanhante. Por exemplo, tá? Poltrona da pessoa obesa, acompanhante. Eu até poderia fazer acompanhante, pessoa com mobilidade reduzida. Agora, outro exemplo. Pessoa na cadeira de rodas, dois espaços. Poltrona do acompanhante desse lado, poltrona do acompanhante do outro lado. Eu posso então ter no máximo 2 espaços de pessoas na cadeira de rodas juntos, eu não posso ter 3, porque esse espaço no meio não teria poltrona para acompanhante. Entende? Faz sentido isso? E aí, olha que interessante, né? Eu parei para pensar, eu refleti muito. Teve na publicação que eu fiz no Insta, se você for ver lá nos comentários, teve algumas pessoas que falaram assim, usuários, né, de cadeira de rodas, falaram, Edu, é horrível, que horrível, porque a pessoa às vezes na cadeira de rodas, ela quer sentar na poltrona e não tem lugar para acompanhante, porque só tem uma poltrona para acompanhante, né? Não sei se eu estou sabendo me explicar aqui. É assim, e fez muito sentido para mim essa fala, né? Porque eu pensei assim, falei, por que a pessoa na cadeira de rodas tem necessariamente que assistir o cinema, o teatro, né, a apresentação na própria cadeira? Por que ela não pode sentar numa poltrona? Só que na hora que ela senta nessa poltrona, o acompanhante fica sem lugar para sentar, né? Então esse foi o grande questionamento lá no Insta. Eu reli as leis, as normas, e assim, o que eu posso dizer para vocês, que até eu coloco lá como uma sugestão? Eu sugiro que, se for possível, no seu projeto, no seu auditório, você coloque 2 poltronas para acompanhante ao lado dos espaços reservados para a pessoa na cadeira de rodas. É uma sugestão. Por quê? Porque a Lei Brasileira da Inclusão, no artigo 44, e a NBR 9050 de 2015, elas exigem no mínimo uma poltrona de acompanhante, tá? Eu entendo sim essa demanda, essa necessidade, eu entendo, eu respeito, eu acho muito válida
Acho até interessante que numa eventual revisão de norma isso seja pensado como uma sugestão, uma recomendação, para se terem 2 poltronas de acompanhante no caso do espaço reservado. Agora, a lei e a norma exigem apenas 1, tá bom? Então isso é importante. Ou seja, ao lado dos espaços, você tem que ter uma poltrona para acompanhante. Esse é o item 4